E aí, Fernando? Tá começando mais Começa mais um, Fernando. Nós É o estamos nosso bom, hein? podcast 50 mais. Hoje tem um assunto delicioso. Eu gosto. É Eu muito. gosto. Vamos Dá falar pra de ver que a gente gosta. churrasco, Dá né, pra gente? ver que a gente gosta. 50 a mais. Só que é um churrasco diferente. Tem uns nomes bacanas, uns nomes diferentes. É. Eu sou da turma que fazia um churrasquinho ali, com 3 tijolos e Mas uma prateleira de geladeira ali. Parece um negócio mais a elaborado gente vai agora. falar com uma churrasqueira. Não dá nem pra falar que é churrasqueira, né? Não é churrasqueira. isso. Você Não tá é enganado. Como é que chama mesmo? Vamos, nossa convidada. Não, como é que chama? O que você é mesmo, senhora Paula Labac? Paula Lavac. Eu sou só uma cozinheira. Não. Tem um nome aí. Como é que é o nome mesmo? Pitmaster. Pitmaster. Agora sim. Quando você for fazer um churrasco com os amigos, pode-se dar esse título, porque quem faz churrasco é muito vaidoso, né? Gosta de contar cada um história. tem a sua maneira de Sua fazer. maneira. Então você não é mais um churrasco, você é um pitmaster. Quase né? um pescador, né? Cada um conta a sua história. Pois é. A Paula está aqui conosco para contar muitas histórias, contar um pouco da vida dela, contar como que uma mulher conseguiu fazer tanto sucesso nesse meio que é praticamente dominado pelos homens, né, Doc? E ó, posso testemunhar que eu já comi o churrasco da Paula. Não é pra brincadeira, não. Não é pra brincadeira, não. A vez que eu vi... Conta pra nós, Paula. Eu vi que era um porco inteiro de 200 quilos numa cama de metal, assim, crucificado e feito numa fogueira, numa parede de fogo. Conta, como é que é isso aí? Uma parede de fogo? Uma vez, a ideia foi essa. Eu falei, bom, vamos fazer uma estante de livros, só que em vez de livros a gente põe fogo e põe 3 porcos de 120 quilos cada um. E a minha ideia, o Era que um eu porquinho queria... inteiro crucificado, assim, ó. Eu queria a pele vitrificada, nada de pururuca. Queria vitrificado mesmo, né? Laqueado e ficou direitinho. Eu comi. Maravilha. Mas Começa com um espetáculo visual. Porque tem muita gente famosa aqui também, se viu dessas iguarias da Paula, né? Vários artistas famosos no mundo do rock mundial. Muito famosa mesmo, né, Doc? Não é brincadeira, cara. E a gente... Mas, ó, começa no visual. Você chega lá, meu, tem uma parede de fogo, um porco inteiro sendo preparado, escorrendo aquela gordura, aquele cheiro maravilhoso. Aí quando desce, vem lá uma turma que nem um guindaste, desce o negócio pegando fogo quente, abre ali, começa a porcionar, né, Paula? É uma coisa extraordinária, né? O churrasco, eu acho que assim... Vamos lá, eu acho que o churrasco, ele tem essa magia, eu acho que ele está no nosso DNA, a brasa, o fogo, né? Eu falo sempre isso, eu acho que a gente aprendeu a socializar ali em volta do fogo. Então, eu acho que a brasa, o fogo, a cocção ali, ela está no nosso DNA. Quando você acende o fogo, não tem uma pessoa que não sinta um prazer num churrasco, que relaxe, que consiga bater um papo, que seja feliz no churrasco. Porque eu acho que isso faz parte da gente, da história da humanidade, né? Então, eu acho que eu sou uma apaixonada por a história da humanidade, né? Você acha que a gente é essencialmente carnívoro? Acho. Senão não teríamos dentes. A gente não precisaria dos dentes. Dentes separados para cortar carne, né? Exatamente, né? Eu acho que sim. Eu acho, hoje em dia eu sou uma pessoa que sempre falo nas minhas aulas, nos meus cursos, nas palestras. Eu acho que você não precisa comer carne todo dia. Eu acho que você pode optar por comer carne de qualidade poucas vezes por semana. Você não precisa comer carne todo dia. Você ser carnívoro não quer dizer que você precisa todo dia, toda refeição, ter proteína. Mas eu como muito vegetal, muito legume, o Fábio me conhece, sabe disso. Mas acho importante que você saiba escolher hoje a carne que você vai comer. E hoje a gente tem um acesso à carne de qualidade muito melhor do que a gente tinha anos atrás. Duas coisas que eu queria comentar. A gente teve aqui uma entrevista com uma especialista em inteligência artificial e ela estava falando que dos degraus da evolução humana foi a linguagem. E eu tenho convicção que a linguagem foi desenvolvida ao redor de uma fogueira. Certeza, óbvio. O homem aprendeu a socializar era ali. onde se protegia, era onde era quente, era onde tinha luz e as pessoas ficavam perto umas das outras e a linguagem se desenvolveu ali, né? O homem começou a conversar em volta de um fogo, com certeza. É interessantíssimo isso. É nas cavernas também que começa a linguagem, ali dizem, histórica, né? Também, né? Que surge a história em quadrinhos, né? Porque era um manual de instruções da caça. Estava ali desenhado
as pinturas rupestres para mostrar como é que se caçava, Não é para espetacular, passar para as gerações, Exato. né? E agora eu vou te contar uma curiosidade além. A mulher é que cuidava do fogo. O homem saía para caçar e era a mulher que cuidava do fogo, que preparava o fogo para quando a caça chegasse e tudo mais. Olha que coisa interessante. Ela Quem fazia- acendia o fogo, Ela... quem cuidava do fogo era a mulher. E como é que você desperta Legal, né? para isso? Acho que a gente pode começar essa nossa conversa falando desse lugar, né, que você está e como é que você chegou até lá. Porque antes você de vem ser no interior. pitmaster, você era cozinheira. Veio do interior de São Paulo. Eu venho do interior de São O Paulo. pai não queria que você mexesse com isso. Na verdade, eu nasci numa fazenda e daí vem esse meu amor, porque eu sou uma pessoa que trabalho com carne, mas trabalho com a cadeia toda, né? Desde a genética até a carne chegar no prato. Eu acho que esse envolvimento é muito importante, porque é o respeito ao animal, né, ao processo. Então, acho que isso vem da minha época de infância. E vendo meu pai fazer churrasco, fui ficando apaixonada, só que minha mãe era uma apaixonada por gastronomia, estudiosa, uma mulher que, assim, acho que é a melhor e maior cozinheira que eu conheci na minha vida. E eu peguei esse amor e sempre quis ser cozinheira, mas imagina, há, sei lá, 50 anos atrás, né, há 45 anos atrás, eu falava, eu quero ser cozinheira. Meu pai enlouqueceu, falou, de jeito nenhum, você vai estudar. Meu pai era médico, né, árabe, imagina. Então, A dona Helena era árabe também, a sua mãe? Não, minha mãe era descendente de francês. E ela aprendeu a fazer toda a culinária libanesa pro teu pai? Toda. Minha avó ensinou a minha mãe era impecável. Você sabe que tem muita esposa de libanês que aprendeu a fazer comida árabe perfeitamente. Não, minha mãe, a comida árabe da minha mãe, a minha avó mesmo falava, Maria Helena, você conseguiu, assim, você faz melhor que eu hoje em dia, sabe? Era... Legal. E a comida árabe tem muita carne? Porque tem muito quibe, né? Tem muito Chucrutes. cordeiro, né? Tem muito cordeiro. Chucrute não. Não é chucrute, não é aquele charuto. Charuto, mas Com mas é recheado com de repolho, carne, né? sim, Mas com recheado repolho. com carne. Chucrute é alemão, Não, sempre né? tem carne. Mas sempre tem a carne. cozinha árabe, ela tem um equilíbrio muito legal do legume com a proteína, com a coalhada, com a Sim, acidez. a proteína Ela do tem leite, ali né? todo um... Com castanhas também, Sim, né? ela é super bem... Eu acho a comida árabe super equilibrada, eu amo. Paula, e onde é que estavam essas carnes que a gente ouve hoje, há 20 anos atrás? Porque hoje você vai e tem shoulder, iron flat, New York steak, T-bone não sei o quê. A picanha beef japonesa de steak, R$1.000 o quilo. Aquela carne entremeada de gordura do premium não sei o quê. Antigamente era assim, ou carne não carne, carne de primeira, carne de segunda, lembra, Fernando? Eu acho que Tinha sim. lá filé, picanha, e ainda a picanha ainda foi... A fraldinha foi uma invenção mais recente também, não foi uma coisa tão antiga. Mas o que acontecia? O boi tinha menos peça antes? Não. Ou a gente que não sabia cortar e jogava fora? Não. Como é que era? Aconteceu que a gente começou a evoluir como tudo, né? Como tudo na vida. E a gente foi percebendo que existe o quê? Boi bom e boi ruim. Não existe carne de primeira e carne de segunda. Existe, sim, boi bom e boi ruim. E a gente foi desenvolvendo. O sul do Brasil sempre teve um plantel super bom, né? De gados de origem europeia. E a gente aqui para cima, não. A gente teve sempre o gado, que era o Nelore, né? Que é outra origem, né? São os zebuínos Indiano, e os né? taurinos, né? Taurinos europeus, de origem europeia. E os zebuínos, de origem da Índia. É um gado mais rústico, que aguenta muito mais, que se adaptou super bem ao Brasil. E a gente foi criado comendo Nelore. Só que a gente achou que também o Nelore era uma carne... então só o Angus é bom? Não, a gente foi evoluindo, inclusive, o Nelore. Hoje em dia, a gente tem fazendas com tratamento genético de Nelore. Nelore com grau de marmoreio 7, 8. Então, a gente tem também... A gente evoluiu em todas as áreas. A gente Fernando, evoluiu... O que é um grau de marmoreio, hein? Eu vou arriscar. Seria aquela gordura que fica entremeada, marmorizando a carne Muito ali, como bem. tal como artérias ali? Pronto. Isso tem a ver com a Eu vou genética levar do ele- boi? Eu vou levar ele para ser meu assistente no próximo churrasco. Pode levar. Leva ele daqui um pouco. Exatamente. Isso tem Seria isso? Seria exatamente isso. É a gordura entremeada. Mas isso é a diferença do boi ou da forma que esse boi é engordado ou cuidado? O marmoreio, ele é uma predisposição genética. Então, o que acontece? Se você fizer um tratamento genético, né? Se você for cruzando Selecionando e cruzando os vaca bois boa certos. com touro bom, né? Geneticamente, por transplante
inseminação artificial, você vai limpando e melhorando o seu plantel, que é o que acontece. E hoje em dia a gente tem isso, cruzas muito boas, né? Ô, Paula, agora faz diferença a gente ver falar, né? O churrasco gaúcho, a carne dos pampas, tem a ver com a planície que o gado fica. Por exemplo, Minas Gerais tem muita montanha, o gado é mais leiteiro porque tem mais músculo. Isso tem relação? Onde ele está, se está reto, se tem subida? Exatamente, vamos lá. O zebuíno, né, o Nelore, ele se adaptou bem ao Brasil por quê? Porque o solo mais rústico, ele tem a parte dele de casco mais rústica e aguenta mais esse tipo de... O gado europeu é um gado que mais planícies, pastagens mais macias, temperaturas mais amenas, menos incisão de pragas, né? Enfim, de carrapato e tudo mais. Então, o que acontece? No sul, exatamente por isso, a gente no sul sempre falou, a carne do sul é muito melhor. Porque já era um gado, uma cruza com raças europeias, né? Angus, Hereford, Denver, várias raças. E a gente aqui para cima sempre comeu mais o gado de commodity, que a gente chama, que era o Nelore, que crescia, comida, batia, né? E muito ia para o exterior e muito ficava aqui. Ainda ia para o exterior o melhorzinho e ficava para a gente o que era. E daí, quando a gente foi desenvolvendo, hoje em dia, as fazendas... Você entra numa fazenda, é um hospital, né? Você olha e você fala assim, é ultrassom, tudo computadorizado, chip, tudo computadorizado. Então, assim, é muito bacana ver isso. E o Brasil descobriu que a nossa carne é sensacional. A carne argentina, não, a nossa carne dá um pau na Argentina, entendeu? Então, assim, eu acho que isso e o boom do mercado da carne fez com que também as pessoas começassem a fazer os preparos, a trabalhar e estudar mais. Primeiro, o boi, você me mostrou que o boi evoluiu. O boi evoluiu. Mas mesmo assim, tem cortes hoje que a gente nem ouvia falar antes. Sim. Tipo raquete, tipo Denver, tem alguns que a gente nunca não ouvia falar. Aí você vai hoje numa boutique de carne, não é açougue, viu? Uma boutique de carne, e aí você escolhe a carne, blá, blá, blá. Esses cortes são... Eles passavam desapercebidos, eles iam junto com as peças e a gente não percebia a diferença? Não. Existe o mapa do boi brasileiro, existe o mapa do boi americano, o mapa do boi australiano, o mapa do boi argentino. Então, por exemplo, e lógico, a gente também evoluiu algum pouco nisso. Antigamente a gente tinha contrafilé. O que é o contrafilé? Contrafilé era o ancho e o chorizo juntos, né? A parte dianteira do contrafilé e a parte traseira juntos. Contrafilé. Hoje em dia a gente já separa. A gente já tem o ancho, né? Que é a parte dianteira do contrafilé, o chorizo, que é a parte traseira do contrafilé. A gente sabe as diferenças. Agora, por exemplo, raquete. Continua tendo raquete. O que é raquete? Se eu chegar num açougue normal, né? E pedir shoulder, o cara vai olhar pra minha cara e vai falar, essa mulher é louca, tá no lugar errado. Né? Se eu for num açougue super simples. Mas nada mais é do que a raquete. Um corte um pouco diferente da raquete, que é o ombro, né? É aqui. Então, assim, o que acontece é que flat iron, Denver steak, brisket. No sul eles falam... é peito, né? No sul tem outros nomes também, tipo vazio. A gente não fala de que vazio. É argentino, que é né? argentino, vazio, por exemplo. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem diferenças. Por exemplo, a gente chama o lagarto de lagarto. Tem outros lugares que chamam de tatu. No sul, eles chamam de tatu o lagarto bovino. Então, assim, a nomenclatura, nada mais do que a nomenclatura. E, lógico, a gente passou a fazer alguns cortes americanos, né? E alguns cortes argentinos, como ancho, chorizo, ojo de bife, né? Ojo de bife, né? Agora, eu queria que você desse, para quem está nos acompanhando aqui, algumas dicas preciosas de um bom churrasco, porque quem sabe fazer churrasco, parece que aprendeu, estaciona ali e fala, não, meu churrasco é assim, é imutável, ninguém aceita sugestão de churrasco. Eu detesto sugestão quando eu estou fazendo churrasco. Eu sabe o que eu faço? Eu falo, você sabe fazer churrasco? Então, por favor, faça aí que eu não sei nada. Eu deixo completamente à disposição. Mas eu vejo isso. Se tem duas pessoas... Eu já briguei do cara ficar mexendo na minha churrasqueira, eu já começo a ficar incomodado. Tem aí eu isso. pego o espeto, já tiro longe, dá palpite. Mas agora a gente vai acabar com isso, porque agora nós temos uma mestra... E ela vai dar as dicas importantes para você não fazer feio no churrasco, né, Paula? A primeira coisa é você fazer o seu churrasco e fazer as pessoas felizes, né? Eu acho que, assim, não existe muito churrasco certo e errado. Existe aquele que você
faz bem. Eu acho que coisas importantes é um bom carvão, é fundamental. Você ter uma brasa boa. Qual que é um bom carvão? Um bom carvão é um carvão que tenha persistência, que ele não seja muito pequeno e quebrado, como uma farinha, porque ele vai rapidamente perder a persistência de calor. É um carvão que consiga ficar a brasa incandescente por mais tempo, que irradie calor, que não seja úmido. Né? Um carvão leve, quanto mais leve... Qual a distância ideal do calor para o primeiro degrau? Fábio, depende do que você vai fazer. Se você for fazer um steak de 3 dedos, você precisa de calor forte, senão você vai cozinhar o seu corte, né? Você precisa fazer uma crosta linda e que ele tenha ponto dentro. Então, eu gosto de fazer com 15 centímetros no máximo, né? Agora, por exemplo, vou fazer um cupim, uma costela, vou fazer um cupim, uma costela. Eu posso selar embaixo e subir, ou eu posso fazer um reverse sale, eu posso deixar da ponta em cima e descer para só fazer crosta. Então, assim, as técnicas são gigantes. Hoje a defumação, né? Ganhou o Brasil, que é o churrasco americano, que é um churrasco isso é uma coisa prática que eu queria que você explicasse, porque eu não entendo muito. Isso aí não é o churrasco de amador. O amador tem ali, como eu te brinquei no começo ali, 2 tijolinhos e dá para brincar, né? Amo! Eu já vi fazer com tonel cortado no meio, tem várias maneiras de fazer churrasqueira. Agora, o defumador já tem uma certa ciência um pouco maior, é mais difícil o cara ter, né? Existem 2 tipos de defumação. Existe a defumação clássica, que é uma defumação que passa por uma cura. Por exemplo, o pastrame. O pastrame é uma defumação clássica. A carne vai passar por uma cura, depois ela vai para a defumação, enfim. Essa defumação clássica que a gente tem de várias coisas. E existe o churrasco americano, que é um churrasco feito com fumaça, né? Que também é uma defumação. Mas precisa ter um pit, como que chama? Pit... Não, você tem que ter um defumador. Pit smoker é um tipo de defumador, né? Aqueles que tem carreta, que a gente traz com o carro. Bem americano. Só assim, tem algumas fazendas, você é de fazenda, que você deixa ali o paio em cima do fogão de lenha e ali ele vai tomando o corpo. Depois ele vai batizar o feijão. Isso. O feijão que não tem paio é o chamado feijão pagão, né? Exato. É isso que nós estamos falando? Essa foi a primeira defumação que eu vi na minha vida. E foi ali que eu me apaixonei por charcutaria. Porque na fazenda, minha mãe pendurava, ela e as mulheres da fazenda penduravam a linguiça, matava o porco, fazia linguiça e pendurava. E ficava ali recebendo a fumaça da madeira que ia para o fogão a lenha. E quando saía, o gosto era completamente diferente. Eu falei, que loucura é essa, né? E é isso, é defumação. A fumaça é um ingrediente, né? Uma madeira bem escolhida. E aí você tem uma mudança, um plus de sabor, muda tudo, né? Impressionante. Agora, churrasco é carne mal passada? Pode pedir carne bem passada? Quando ela falou assim, o importante é fazer a pessoa feliz, eu falei, desde que ela me peça carne bem passada, eu vou fazer ela feliz. Porque se dá para ser feliz passada, eu vou fazer, carne bem ela passada? pode ficar feliz, mas eu vou ficar infeliz. Vamos lá. Eu hoje eu dou consultoria em muitos restaurantes no Brasil inteiro. E isso é uma coisa que sempre é uma coisa importante da gente frisar. Chega um cliente e me pede um corte bem passado. Vou lá e ele escolhe lá no cardápio. Eu quero um flat iron bem passado. Acho que a gente tem obrigação, o garçom, hoje em dia a gente orienta o time a explicar para esse cliente. Existem cortes que não dá para ser bem passado, né? E existem cortes que, se o cara quer bem passado, ele comeu a vida inteira bem passado, eu não posso obrigar o cara a comer a carne do jeito que eu acho que é o certo, né? Mas óbvio que eu tenho que pontuar. Tipo assim, essa carne bem passada não vai ficar legal, vamos escolher outro corte, né? Porque senão o cara vai ter uma experiência péssima. Se eu fizer um chouriço bem passado, tudo bem, vai passar. Se eu fizer um filé mignon bem passado, tudo bem. Se eu fizer um Denver bem passado, é incomível, né? Então, eu acho que é importante a gente saber explicar, ensinar para o cara e tentar que essa pessoa prove uma carne pelo menos a um ponto mais. Por quê? Porque ela vai perceber a diferença e ela vai aprender a comer. Por que o costume do brasileiro querer bem passado? Porque a gente passou uma vida inteira comendo uma carne que era do Nelore, que não era tão boa, então fazia bem passado para ficar comível. Porque uma carne mais dura, sem marmoreio, mal passada, é péssima, é uma borracha, é dura, né? Então, essas coisas ficaram muito marcadas. É como carne suína, né? Carne suína. E hoje em dia a gente ensina as pessoas a comerem carne suína rosada, porque hoje em dia o animal, você sabe que suína é a carne mais consumida no planeta, né? E que é a carne mais segura hoje em dia, né? Então, assim,
ensinar também, acho que faz parte da pessoa que trabalha com gastronomia, do chefe, enfim, do cozinheiro, ensinar e explicar isso para as pessoas começarem a mudar a forma de pensar. Não é só quero bem passado ou quero mal passada, é o porquê disso tudo, né? E aí a gente vai um pouco mais além e vai ensinando. Eu tenho conseguido converter umas pessoas. Interessante isso. É um bom termo, Interessante. né? Converter. E agora eu queria uma dica de rodízio. Eu sei que não tem nada a ver com assim, a sua preciosidade de fazer e preparar comida, mas rodízio é uma instituição brasileiríssima, né? Maravilhoso. Como é que a gente pode se dar bem num rodízio? Não indo na mesa que tem antes do rodízio. Não comendo todos os pães de queijo. Não comer pastelzinho. Não comer pastelzinho. Sempre pedir a picante. Orientar o cara que está te servindo. Não sei se eu posso falar nomes aqui, posso? Por exemplo, gente, o Barbacoa é um rodízio que, o Jefferson, assim, eu amo aquele lugar. É um lugar que eu amo comer. Vamos comer carne? Eu falo, vamos no Barbacoa. Então, assim, é um rodízio, né? O rodízio o quê? Que bem feito, aonde no o cara... rodízio, todo mundo vai querer aquela picanha de primeiro corte. Isso. Mas se todo mundo quer, não tem para todo mundo, nem sempre tem, né? Mas se o rodízio é um rodízio bom, eles não vão deixar ela ficar super passada. Então, vai ter o primeiro corte, o segundo corte vai estar o ponto ainda. É uma forma de o cuidado. Um rodízio bem cuidado é sensacional, gente. Né? Só você não se entupir da salada, das coisas antes, assim, né? Daqueles pãezinhos e tal, mas aí... Eu confesso, eu gosto de uma... Eu gosto de uma maionese. Não, quem não gosta? A gente nasceu... vai comer sushi no rodízio, né? Tem gente que vai comer sushi no rodízio. Mas uma bela de uma salada, legal. Agora que eu tô ficando mais velho, eu tô descobrindo que o cara, quando fica mais velho, 50 a mais, talvez, começa a não dar prejuízo no rodízio. Porque quando o cara tem 18, ele fala, eu vou dar prejuízo, eu paguei, tá pago mesmo. E aí o cara passa mal. Quando ele vai chegando perto dos 50, 60, 70, ele fala assim, cara, não vai. O prazer que eu tenho não compensa o desprazer que vem depois. Então a gente começa a parar de dar prejuízo. Aí acho que a gente chega num ponto de equilíbrio. Você dá prejuízo no rodízio? Eu prefiro nem ir, porque eu fico tão triste depois. Você sai assim. Meu filho fala, pai, vamos fazer o gerente chorar. A gente só sai quando eu ia falar vê lágrimas no do moleque é esse. Vamos fazer o gerente chorar. É isso. O velho fala assim, eu vou embora antes que eu chore. Eu vou com o Felipe, eu olho e falo assim, meu filho, mas, né? Como assim? Não, ainda não acabei. Eu falo, filho... É assim, né? Desse jeito. Vamos fazer o gerente chorar. Então, todo mundo já acabou, falou assim, eu quero mais uma picanha, por favor. Você tem mais aquela última voltinha da picanha ali, né? Queijinho, mas olha, eu acho que 50 a mais é a melhor fase da vida da gente. Eu acho também, por isso que nós estamos aqui. Repetir, porque esse é um corte bom. Fala. Cara, sem dúvida, 50 a mais é a melhor parte da vida da gente. Eu não tenho nem dúvida disso. Aí, tá vendo? Quando você descobriu isso? Eu descobri, acho que faz uns 4 anos. Você tá com 56? Olha, eu falei, gente, é muito bom. Sabe o que é isso? Ficou vovó. Não, mas aí ela agora. falou assim, a vovó jovem, falou, tá curtindo o netinho, tá com sucesso no que faz. Aliás, isso é uma coisa interessante. O chefe deixou a cozinha. O chefe virou uma celebridade também, uma pessoa conhecida agora por causa dos programas de televisão. Você também faz um programa de televisão, queria que você falasse um pouco disso, mas um pouco dessa glamourização da profissão, que eu acho que é um pouco exagerado. Eu não gosto disso, Fábio. É um negócio que, pra mim, assim, eu não sou popstar. Eu falo sempre, sou uma cozinheira, sou apaixonada pela cozinha, pelo sabor, pela transformação. Isso é a minha vida, né? Não mudaria, não seria outra coisa. Eu ia ser cozinheira de novo. Mesmo tendo toda a dor da cozinha, né? E eu sou uma cozinheira que ainda está dentro da cozinha. Eu vou para os festivais, as pessoas falam assim, não é inacreditável, você ficou lá 12 horas na parrilha, você ficou lá o tempo inteiro do lado do fogo, porque é o que eu amo. Se eu for para ficar passeando, eu vou a passeio, não vou a trabalho, né? Então, assim, eu sou uma apaixonada por isso. É uma vida duríssima, até hoje tô com tendinite no pé, no calcanhar, por conta de as horas em pé, é cansativo, passo a minha vida viajando, trabalhando, né? Mas, assim, é importante a gente saber que não sou popstar, que a cozinha é um trabalho árduo, sabe? É um trabalho duro. E para você crescer dentro da cozinha, você precisa ter muito foco, muita determinação. Quantos anos? 34 anos de cozinha, 36 já anos de cozinha.
para chegar onde eu tô hoje, né? Então, assim, eu vejo o pessoal querendo pular etapa. E não tem como, porque não dá para pular etapa na cozinha. A cozinha, ela é cruel com quem pula etapa. Cozinhar, oferecer, né? Deve ser algo assim, você se expõe de tal maneira, porque você entrega ali algo que você dedica, você se coloca num lugar de julgamento também. Muito. Eu queria que você falasse dessa experiência, mas também considerando a experiência de não só cozinhar para as pessoas julgarem e falarem se está bom ou se está ruim, principalmente algo que todo mundo entende que é a carne de um churrasco, mas para celebridades, Ozzy Osbourne, Julio Iglesias, enfim, é essa responsabilidade potencializada, né? É muito legal, muito legal. O Ozzy comeu morcego um dia no palco. Então, mas aí depois disso ele não quis mais, fica fritar. Mas o Ozzy, por exemplo, assim, aquela cara que assim, eu sou super rock and roll, amo rock. Então o Ozzy pra mim era uma coisa assim intocável, né? Quando eu cozinhei pra ele, tipo assim, meu Deus, eu vou cozinhar pro Ozzy mesmo, é verdade isso? E tipo aí, assim, ele aceitou bem, comeu bem? Ele é um doce, sabe? Parecia um ursinho, uma coisa super delicada. E ele tinha um cardápio que eles pediam sempre, mas aí ele falou assim, eu queria que você fizesse alguma coisa aqui da sua terra, né? Aí eu falei, posso fazer uma moqueca, peixe e tal? Bom, na época ele comeu moqueca com arroz de coco, com farofa, amor. Então, essas coisas, quando você faz uma entrega, assim, e você vê a pessoa comendo, e eu tenho uma experiência louquíssima, por exemplo, na Rússia. Eu fui para a Rússia para fazer um jantar, e aí, um dia antes do jantar, o dono do restaurante, é um restaurante super legal lá, tem 10 restaurantes na Rússia, ele falou assim para mim, eu queria que você fizesse pro time um prato que representasse você. Eu falei, que ótimo. Eu fiz picadinho com arroz, farofa, vinagrete e ovo frito. E entrou pro cardápio do restaurante. Hoje faz parte do cardápio do restaurante na Rússia. Então, assim, fico arrepiada de contar, porque é uma coisa tão inusitada para mim. Os funcionários da cozinha e os você fez pro time do restaurante? No primeiro dia, antes do dia do jantar, que eu fui fazer um jantar, né? Nesse restaurante. Um dia antes, ele falou, queria que você fizesse um prato que te representasse para o meu time, para eles conhecerem a tua cozinha. E eu fiz esse prato. E o prato acabou entrando pro cardápio do restaurante. Que legal, né? Então, assim, essas coisas me emocionam. A cozinha, ela emociona. Você pode comer uma comidinha brasileira, um picadinho brasileiro lá, já né? Voltou lá? Continua igual ou com o tempo foi mudando e ganhou um acento russo? Você já voltou lá? Pra Rússia? Para comer de novo esse teu prato? Não fui. Eu fui em 2019, né? Você precisa voltar lá para ver se... Foi um pouco antes da pandemia. Se foi ganhando um acento russo, você chega lá... Ele ganhou uma vodkazinha no pode ser, não duvido. E Julio Iglesias? Julio Iglesias também é um querido. Eu adorava. Eu faço um molho de tomate bem rusticão. E ele só queria comer o fettuccine com o molho de tomate que eu fazia. Toda vez que ele vinha, ele já pedia. Ele falava, olha, pede para ela fazer o fettuccine com o molho de tomate. Legal isso, né? Simples, né? Você acha que vai ser algo tão sofisticado? Diana Ross, um caldo de mandioquinha com shimeji shiitake, um crocantezinho de shimeji shiitake. Cranberry, eu tive o prazer de cozinhar para ela, não tá mais aqui com a gente, mas que eu amava também. Então, assim, é muito legal, gente. Realmente... Eu me sinto super feliz na minha profissão, porque eu já fiz coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. A cozinha já me levou a lugares que eu nunca imaginei. Criei meus 2 filhos. A cozinha me levou a lugares... Paula, você falou, né, que a gente não tem necessariamente que comer carne todos os dias, mas hoje tem um movimento muito forte com relação a essa onda vegetariana, tem o flex vegetarianismo, né, que propõe, assim, não comer carne na segunda-feira, um movimento muito forte também. Como é que você vê isso? A gente pode... Você acha que vai ficar... Vamos chegar no politicamente incorreto, falar sobre comer animais? Nunca. Enfim, queria que você... Eu acho também que não, mas tem uma discussão interessante disso, né? Muito. Eu acho, sim. Eu acho que o que é importante é o respeito, né? Eu acho que quando você abate um animal, esse animal tem que ser consumido totalmente, né? Eu acho que se você abate aquele animal, você tem que aproveitar 100% dele. Eu acho isso o respeito ao animal, né? Agora, eu respeito muito os vegetarianos e veganos, todos os meus restaurantes têm uma área específica de parrilha só para veganos, onde a gente não coloca nenhum tipo de proteína, porque eu acho que a gente tem que respeitar. Todos os meus cardápios têm tem pratos vegetarianos e veganos, porque eu acho que é uma opção, assim como a minha opção é comer carne, a sua opção
pode ser vegano. Né? E eu acho que tem que ter o respeito. Eu acho que a gente está num momento onde se respeita tanto a diversidade. Eu acho que isso também é respeitar a diversidade. Eu acho curiosa a questão, porque, por exemplo, tá bom, é vegetariano, mas tem que fazer um hambúrguer de carne de soja com um sanguinho de beterraba, fica parecendo uma carne, para quê? Isso, exatamente. Você pegou um ponto que eu acho sensacional. Eu não consigo entender também. Eu não concordo com isso. Eu acho assim, vou fazer um bacon vegano. Não vou fazer um bacon vegano. Feijoada vegana. Eu vou fazer... Teve gente que já me pediu pastrame vegano. Falei, gente, eu não vou fazer um pastrame vegano. Né? O nosso Não pastrame... quer comer pastrame, não come. Tá Então, tudo eu bem. acho assim, se eu um dia me tornar vegana, acho difícil, né? Mas se um dia eu me tornasse vegana, eu ia optar por pratos incríveis, como eu faço, adoro fazer na minha casa, de vegetais, de grãos, sabe? De leguminosas. Eu não ia querer um bacon vegano. Essa é a minha posição. Não condeno, mas é a minha posição. Então, assim... Eu vou por esse caminho. E a outra coisa legal é o seguinte, a carne tem muitos nutrientes, talvez seja uma das maiores fontes de nutrição que a gente tem como ser humano ao longo de toda a história da humanidade, é a carne do boi, né? Mas o boi é vegetariano. Sim, o boi é vegetariano. Não é um paradoxo interessante? O boi é vegetariano. O boi, ele tem mecanismos metabólicos para digerir a celulose. Que, na verdade, nem é ele que digere, porque os mamíferos não conseguem digerir, mas ele tem uma bactéria no rumen que consegue digerir a celulose. Que é a ruminação, então, né? Que a gente não consegue. Então, ele consegue usar plenamente os nutrientes que estão no capim. E se a gente comer só capim, não vai dar certo, porque a gente não consegue tirar do capim tudo que o capim tem. Essa que é a grande pegada. Agora, eu como cirurgião do aparelho digestivo, gastroenterologista e como pessoa, eu não gosto do veganismo, eu não gosto. Eu tenho alguns dias da semana que eu não como carne, porque eu acho que a gente come mais carne do que precisa. Exato. Mas eu sou um baita de um carnívoro. Sim. Um baita de um carnívoro. Mas me incomoda um pouco, porque assim, é bem comum a gente falar assim, cada um come o que quer, não quer comer, não come. Mas o pensamento do ativista é, olha, nós temos que impedir a morte dos animais. Então tem um movimento inverso. Que assim, não é que o carnívoro fica bravo com o vegano. É que tem aquele vegano xiita, terrorista, que é agressivo. Em Curitiba, uma vez na entrada de um festival, na hora que eu desci do carro para entrar no festival, que eu ia assar, nossa, as meninas com cartaz, não queriam me deixar entrar. Então, assim, eu acho que isso não acho legal, porque eu jamais faria isso com alguém que é vegano. Eu acho assim, eu acho que é opção de vida. Quando a gente fala do respeito, o respeito tem duas mãos. É mútuo, né? Exatamente. Tem que ser mútuo. E eu sinto um pouco de falta de respeito. Do inverso. Durante um bom tempo, eu tive alguns haters ali na minha rede social, que, por exemplo, quando eu postava alguma coisa, iam lá, e eu não respondia, porque eu acho que assim, né, não vou responder na mesma moeda, então olha, foi acabando. Paula, a gente teve uma conversa aqui sensacional, que o Doc se referiu a ela, sobre futuro, sobre inteligência artificial. E uma das questões, quando a gente olha para o futuro, um debate muito interessante, é sobre a questão da comida do futuro. Fala-se muito aí, não tem nenhuma questão de vegetarianismo nisso, mas da carne sintética, uma carne produzida em laboratório com esses nutrientes, por questão de espaço, porque vai ter, em algum momento, vai ficar difícil a proteína animal. Como é que você vê isso? Como é que você entende o futuro? Vamos falar daqui a 50 anos, né? Talvez a gente não esteja aqui para ver, mas o que você imagina? Olha, eu acho exatamente que esse é o caminho. A gente vai optar sempre por... eu acho que a gente vai continuar comendo carne. Eu acho que talvez a gente vá comer menos carne, sempre buscando mais qualidade. E eu acho que é por esse caminho. Eu não acho que a gente vá deixar de comer carne. Eu outro dia vi um steak feito sinteticamente. Você viu isso já? Achei... Não sei nem te dizer o quê. Não, eu vi na internet. Você não chegou a experimentar? Não foi nem aqui no Brasil. Então, assim, não sei, não acho que seja... Pode ser que... Acho que a gente não vai estar aqui mesmo nessa época. Acho que daqui, talvez, 50 anos, acho que a gente não vai estar comendo carne, como eu acho que vai estar comendo menos, né? Com mais qualidade. Mas acho que daqui a uns 200 anos...
Provavelmente, talvez seja isso mesmo. O Marcão teve aqui e falou sobre uma coisa interessante. Ele falou que a galinha feliz faz com que o ovo precise de mais espaço e o ovo fique mais caro, e que o ovo vai ficando cada vez mais caro, começa a ter um monte de exigência para a produção do ovo, quer dizer, até o ovo vai ficando mais caro. O que também não quer dizer que eu acho que tenha que se judiar de qualquer animal porque ele produza mais, ou colocar situações de estresse para o animal, porque eu acho que isso se repercute naquilo que você vai comer. Exatamente. Mas, isso é um ponto e também por não querer que judie dos animais. Exatamente. Mas, por exemplo, vegano não come o ovo porque diz que é aborto de galinha. Eu acho que isso é uma coisa assim tão despropositada que não entra na minha cabeça, é difícil. Você falou de um ponto super, super legal sobre o sofrimento do animal, né? Hoje em dia a gente já tem estudos, a gente já sabe, isso já é fato, que por isso que eu falei que eu trabalho de ponta a ponta, que na hora o abate, o transporte para o abate, o tempo antes do abate, tudo isso hoje em dia é muito respeitado. Por quê? Porque o animal que também sofre, né, o estresse no abate, também aumenta o pH da carne e prejudica uma carne de qualidade. Então, assim, tem todo um trabalho, né, não só pelo sofrimento, além do sofrimento do animal, de preservar isso, também pela qualidade da proteína. Agora, assim, o boi fica ali esperando, né? Uma noite, né? Ele passa ali em repouso, hoje em dia a gente né? tem se procurado frigoríficos com distância, abatedores com distâncias menores, né? Para o trajeto. Depois ele tem um descanso, depois ele tem um corredor sem estresse, depois ele tem um abate com uma pistola de ar, né? É uma dessensibilização e aí sim ele é sangrado. Outras carnes também, com relação ao futuro, a gente vai ter que experimentar, né? A gente está muito ligado à carne de porco, à carne de boi, o frango, mas temos o coelho. O Brasil não tem muita tradição. Eu gosto de coelho. Na Europa tem muito, né? Na Espanha... Eu comi canguru, inclusive, na Austrália. E, por exemplo, na Austrália, o canguru é uma praga. Então, uma solução para a Austrália, concorda comigo? O alibi. Eu comi o alabi. Uma carne legal, uma carne com gosto de caça. Mas acho que a gente tem, por exemplo, você falou do coelho, né? É sensacional. E a gente tem aqui muito coelho silvestre. Então, a gente tem outras carnes, né? No sul tem aqueles javalis que... Javali é delicioso. Eles invadem aquelas Mas o javali tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ele não pode ser tratado exatamente como um porco, como você bem disse. Sim. O porco a criação do porco é muito saudável para evitar algumas doenças que historicamente tinham no porco e que isso causavam as restrições religiosas ao porco e tal. Então, hoje não tem essas doenças. Mas o javali, ele não é criado em fazenda e, por isso, ele não pode ser comido exatamente igual o porco. Exatamente. Ele tem que ser mais bem passado. Todos os animais silvestres, né, a gente tem que ter essa cautela. É diferente, né? Você não vai comer um coelho mal passado. Eu tenho algumas perguntas de pinga-fogo para você. Opa! Vambora? Ai. Vamos lá. E quem costuma fazer isso é ele. Hoje eu vou roubar dele. Vai. Sal fino ou sal grosso? Flor de sal. Flor de sal. Depois de pronto? Só depois de pronto. Vamos falar do sal, porque o sal, temos um médico aqui. O sal é uma coisa importante. O meu sal é muito... Eu como com pouquíssimo sal. Fui acostumada na minha família. E, realmente, o sal é um vício. Você vicia o seu paladar, você não sente gosto de mais nada. Muitas vezes você tá com uma comida deliciosa e o cara fala, tá sem gosto. Não é que tá sem gosto, ele tá com o paladar acostumado com sal, ele só sente o gosto do sal. A gente consome o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Você come pouco sal? Pouquíssimo. Mas então, você faz a carne e depois de pronta você põe a flor de sal em cima. Fatia a flor de sal. Em Costela, cima fogo de chão. Depois de fatiada. Depois de fatiada. Já na face cortada, Exato. não na crosta. Flor de sal em cima, assim. Costela, fogo de chão. 10 horas de fogo. Sem nada. Na hora que você desmancha ela ali, flor de sal. Que maravilha. Uma dica, aproveitando o intervalo do Pega, eu fiquei, porque eu queria uma dica sobre aquela picanha que você faz no sábado, dia de slow food, Doc. Aí você coloca ali, enrola o papel alumínio. Aonde? Na picanha. Certo ou errado? Picanha? No forno. No forno. Mas nem no forno. Por quê? Não? Não.
Então, aí já é a pergunta, o que fazer? Aquela picanha ali que está todo mundo A esperando. gente pode cortar essa parte. Não, essa parte é deixa importante, aí. porque papel alumínio todo mundo usa para enrolar ali a carne e colocar no forno. Então, mas a picanha é um corte que, assim, para que fazer a picanha no Maminha, forno? então, vamos dar a maminha? A maminha. 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 Maminha, você pode temperar ela, né? Ou não, mas pôr no forno, põe um papelzinho alumínio, deixa ela, se você for fazer no forno, né? Eu faria diferente. Eu selaria ela primeiro numa frigideira, deixaria ela ficar bem douradona. E aí sim Aí eu fica ponho ela lá, 20 ponho uns minutinhos no legumes em forno. volta e ponho ela no forno, Eu ela vai faço ficar um roast beef esplêndida. assim. É. Muito Primeiro bom, sela. hein? E o papel alumínio? Pode pôr ou não. Ou não? Tá certo. Maminha. Maminha. E o sal em que momento? Não, aí no caso, numa carne de forno, né? Você pode, de repente, na hora que você for selar ela, você pode pôr sal, pimenta do reino, selar ela bem selada e aí levar pro forno. E aí você aproveita a panela que você selou e põe lá alguma gordura, um vinho, alguma coisa para levantar e já faz o molho. Já faz na o molhinho. Fundo de panela é sempre molho, né? Nunca vai pra pia e detergente, nunca. Fundo de Pode panela pôr é uma sempre forno. mostarda, um creme de leite. ou Muito vinho. boas dicas. Eu adoro cozinhar. A sequência aí, do pinga-fogo. Outra pergunta. Bem passado eu já sei que não. Ao ponto mais, ao ponto menos ou mal passado? Pra Primeiro o Paula, seu gosto e depois Não. para qual carne. Quer dizer, mais acho que tem a ver importante, com a carne o também, que né? é isso, ao ponto a mais, ao ponto a menos? O que significa isso? Então, o ponto, né, depende muito de quem está fazendo, o ponto do chefe, né? Então, assim, ponto do chefe, o meu ponto é um ponto bem rosado dentro. Você tem que deixar descansar um pouquinho para ficar Sempre que quente você tudo. tira a carne do fogo, você tem que deixar pelo menos 1-2 minutinhos descansando para os líquidos se reorganizarem ali dentro. O ponto da Paula, o ponto que eu gosto de comer, é mal passado, né? Um gosta de mal steak, passado. gosto de mal passado. E quando sai o sangue para cima... O sangue Vira. não tá mais ali, né? O sangue ficou lá no matadouro, no frigorífico. Não é o sangue, mas quando fica a aguinha para cima, você vira ela, a Eu me aguinha para basco. cima, a aguinha para cima tá no ponto. Mioglobina. Não, se você esperou a aguinha sair, já era. Já perdeu? Já era. Ih, Dica estraguei de uma ouro, carne, estraguei o importantíssimo. bife. Não, mas eu Então, acho que... vamos lá. Receita do bife perfeito. 2 dedos de altura, uma frigideira, te dou uma frigideira e um bife. Receita do bife perfeito. Porque eu falei a receita que eu sabia de esperar sair a mioglobina. Mas eu já estraguei o bife. Clarificada, frigideira bem quente, manteiga clarificada, pôs ele, 2 minutinhos, 2 centímetros? 2 minutinhos, vira, 3 minutinhos e serve. E põe o sal quando servir. Na hora que você cortar, fatiar bonitinho, você joga a flor de sal. Muito bem, Opa, muito essa é bem. boa, hein? E aquilo que sai ali não é sangue. Não, isso é muito bom, isso aí é muito bom. Eu vou sangue- chamar de sanguinho, mas não é sangue mesmo. Não, eu falo para os garçons falarem isso. Quando perguntar, vem com sangue, você fala, não, o sangue ficou no frigorífico. Ali Isso é líquido da carne, é o suco da carne, né? Se ficar sem isso, meu amigo, mesmo uma carne bem... A carne mais difícil de se fazer é a carne bem passada. Como é que você faz uma carne bem passada ficar suculenta? E você tem que conseguir fazer. Tem que selar ela bem forte antes. Não. Se você Como selar tem? ela bem forte antes, você vai passar. Você tem que ir num fogo mais brando para ir passando ela por dentro e finalizar numa Ainda bem que eu crostinha. não faço bem passado. Bom, carne de porco, a gente falou rapidamente, você falou é uma das carnes mais consumidas do mundo, mas tem muito... A mais. É a mais. Longe. Carne de porco é a mais consumida do mundo. Quais são os cortes nobres ali? A carne de porco, ela fica ali, né? Tem o lombinho mineiro, mas também ele não é muito requintado, né? Falta um glamour a essa carne de porco, pelo menos na minha opinião. Eu sou suspeita, eu amo suíno. Né? Hoje em dia, a gente tem os mesmos cortes que o bovino. A gente tem assado de tira, prime rib, tomahawk, picanha. A gente tem todos os cortes do bovino, hoje a gente tem no suíno. Né? Eu acho que uma coisa legal da carne de porco, assim, lógico, se for fazer um steak, eu faço a mesma coisa, eu só salgo depois. Mas quando O você steak vai... seria a bisteca. Não, o steak seria um prime rib, um short rib, um assado de tira. Mas quando você vai fazer cortes maiores, cortes de forno e tal, eu acho que o grande lance do suíno é o tempero. É você fazer um tempero, deixar ele marinando ali naquele tempero. É como ave, né? A ave também, ela precisa
carne é muito branda, muito flat, né? Se você não fizer um tempero legal e não deixar aquilo entrar, né? Na hora que você fizer, ela fica insonsa. Então, acho que isso é legal. Acho que o grande lance do suíno e das aves é um bom tempero. E aí deixar ali esse tempero... Deixar um tempo refrigerado no tempero, né? Dar aquela... uma marinada, né? A marinada, a famosa marinada. Famosa marinada. Com relação aos peixes, a gente não falou de peixe. Ai, amo. Peixe brasa, frutos do mar e brasa é o casal perfeito. Eu amo. Amo. Eu fiz agora no festival, que todo mundo falou, você é louca, né? Eu fiz um crawfish boil no festival, na brasa. Foi muito legal. Aí o tempo é completamente diferente do peixe na brasa. É muito mais delicado, né? Muito rápido. Super rápido. E tem que ser fogo bem alto. Me fale tem que ser muito 5 rápido. peixes bons pra gente, que qualquer um, assim, completamente desconhecedor de comida e culinária e cozinha vai se dar bem com 5 possibilidades de peixes. Sardinha. Ah, mas aí abre a latinha, você tá falando? Sardinha na brasa. Sardinha na brasa, é um clássico demais, português. Né? É fácil de fazer? Facílimo. Sardinha, pacu é um peixe que fica muito bom na brasa, pintado fica muito bom na brasa, pirarucu é um peixe que fica sensacional na brasa. Você que tem ido para a Amazônia, a gente tô trabalhando com uma ONG de lá, Bárbara, Gosto da Amazônia, que é um pirarucu deles lá. De criação, né? Não é de criação, isso que é legal. Eles só caçam realmente essa ONG para quando eles têm necessidade, eles caçam e vêm. É bárbaro o projeto. Legal, depois pesquisa, Gosto da Amazônia. E o pirarucu é caça, porque não é nem com anzol. Exatamente, mesmo, com lança. Pirarucu é sensacional. Falei 4? Tá faltando um. Selado? Menos, né? Na brasa, acho que o atum pra brasa. Falei o pacu, falei... O dentão é delicioso, a cioba. Todos fica muito boa. De rio, né, que você falou? Não, cioba de mar. Cioba de mar. Sardinha de também. mar. A tainha fica uma delícia na brasa. Sim. Camarão? Camarão, lagosta, Vieira. polvo, vieira, ostra. Ostra até ferver, é uma delícia. Nossa, ostra é maravilhoso. Paula, piga fogo. Vinagrete ou barbecue? Para um steak, vinagrete. Para uma costelinha barbecue. Para um brisket defumado, barbecue. Na verdade, a pergunta era mais funda. O churrasco brasileiro, gaúcho ou churrasco americano? O churrasco brasileiro. Não gaúcho, brasileiro. O Brasil tem vários países dentro de um só. A gente tem diferentes formas. A gente tem o moquém dos índios, né? A gente tem coisas completamente diferentes dentro do churrasco brasileiro. A gente tem o churrasco do gaúcho, que eu respeito demais. Eu passei janeiro inteiro no Rio Grande do Sul fazendo churrasco. Mas eu acho que o churrasco é uma propriedade do Brasil como um todo. Mas é importante que eu gostaria de ressaltar e que você me dissesse o que você acha que o churrasco americano é completamente diferente. Completamente diferente. A gente ainda tem aí anos para se adaptar a ele, para o brasileiro aceitar esse sabor da fumaça. A fumaça tem que ser numa medida muito certa, senão ela chega a dar dor de cabeça, se não for bem feita. Se a lenha não for muito boa, muito bem curada, frutífera, uma lenha bacana, pode causar um baita de um problema. Então, tem todo um entorno aí que a gente vem ensinando e trabalhando, mas o churrasco brasileiro dá um pau em qualquer churrasco do planeta. Ah, bom, era aí que eu queria chegar. Eu queria muito ver bom. se você pensava Agora, igual a mim. quando a gente fala de churrasco, a gente fala de uma instituição, de regras, né? Principalmente depois dos 50, dos 50 mais. E começa no ritual mesmo, assim, principalmente quando acende. Ritual. Isso, esse ritual. É claro que não existe um manual de instruções, como você mesma já disse, né? Mas qual é a sua recomendação para começar esse ritual, para acender o churrasco? Tem gente que usa papel enxuchado no óleo, tem gente que vai colocar o acendedor clássico mesmo. E eu comprei um que liga na tomada, que não tem... Também, mas isso é recente, há 5 anos. Rolava jornal numa garrafa, tirava a garrafa. Era uma luta. Vamos lá, como é que eu faço? Eu faço um rolinho de papel, faço a cabaninha do índio, rolinho de papel, molho com álcool, ponho fogo e espero. Não precisa ficar banando, não precisa ficar desesperado, ele vai vir, entendeu? Olha só. Na tomada. Mas assim, vou te falar, por exemplo, na Tasmânia, fui fazer 2 bois inteiros na Tasmânia, né? Fui convidada para o maior... Como que é boi inteiro? Boi inteiro espalmado. Boi no rolete? Não. Espalmado, aberto. Eu montei uma estrutura, né? O boi inteiro.
Foram 2 bois inteiros. O maior festival de churrasco, um dos maiores da Austrália, Dark Mofo, na Tasmânia. E aí, você imagina que estava 0 graus. Eu tava 0 graus, era eu e um assistente, só, de lá. Só nós 2. E eu fiz a raça Highlander, é lindíssima, o boi é lindíssimo. Fui na fazenda para escolher o boi, foi lindo o processo todo, fiquei lá 40 dias. Muito bem. Não dava para acender de outra forma que não fosse com soprador, né? Então, a gente pôs o fogo dessa forma e daí veio com o soprador, né? Para ajudar, porque era muito frio, muita umidade. E era muito fogo que precisava. Muito médio, eu não faço com tanto fogo. São 24 horas de fogo, mas com fogo tranquilo ali. E o boi abertão? E o boi aberto. Uma estrutura daquela 600 de metal. quilos, uma estrutura bem bacana. Que eu girava como uma roda de dirigir navio, aí eu girava ele conforme eu precisava. Bom, então você faz a moda antiga, mesmo com toda a tecnologia para acender. Sim. E aquela famosa garrafinha com água para apagar a labareda? Isso não existe. Isso Bassi, grande Bassi, já ensinou pra gente lá atrás. Eu era criança e já ouvia ele falar. Guarda uma cinza ali do lado na sua churrasqueira. E quando vier uma labareda, joga um pouquinho dessa cinza por cima. Nunca joga água, nunca. Garrafinha de refrigerante, joga a cerveja. No lixo, Sobe um vapor. Não só isso, né? Não, você estraga toda a tua brasa, não. Agora eu vou fazer a pergunta mais, assim, nada a ver de todas, que é o pão com alho. Tem jeito de fazer churrasco elegante com pãozinho com alho? Ou isso é mais para desculpar, assim, olha aqui, o churrasco tem o pão com alho, você vai enchendo aí, vão enchendo as visitas de comida. Eu acho que o pão de alho, ele faz parte do ritual, inclusive, sabia? E hoje em dia tem vários pães com alho deliciosos aí nos restaurantes que eu dou consultoria, você vai, você come pão com alho e fala, gente, que delícia, que coisa. Sabe, ele ganhou um espaço aí bem bacana. Eu acho que eu fui num churrasquinho diferente, que é só enganação. Pão com alho é sempre enganação. Gente, o que tá tendo? Por enquanto é só pão com alho. A gente já tem a carninha? Não, agora é pão com alho e asinha. Asinha de frango. Aceita linguiça. Aqui, né? O cara vem assim. Ô, Toscana. Qual acompanhamento que você acha mais adequado para um churrasco? Porque eu conheço cara que fala assim, para mim churrasco, se tiver arroz e feijão, já não serve. Churrasco é com, no máximo, uma salada. Eu pessoalmente, gosto de uma maionese, gosto de uma friturinha, tipo uma batatinha. Eu gosto de legumes e salada. Sempre. Amo tomate com cebola. Uma salada que eu, assim, da minha infância, que é tomate, cebola, azeite, vinagre, sal, não, sem alho. Assim, só isso mesmo. E uma carne, para mim, me faz muito feliz. Eu adoro pegar um pãozinho francês, tirar o miolinho, colocar uns pedaços de linguiça, jogar um vinagrete e tem que comer lá fora, porque escorre tudo. Ah, delícia. Eu adoro. Eu chamo de choripan, né? Choripan, né? Eu adoro esse choripan. Fiz esse fim de semana no festival. E o churrasco, ele tem também outra característica, que ele não acaba, né? Você vai num churrasco, ele começa ali de manhã, ele vai embora, né? Totalmente. Qual a dica que você dá para quem quer oferecer um churrasco, mas fica com esse medo, gente, não tem fim, porque o churrasco é abacaxi. É inimigo do fim. Começa a pôr abacaxi na grelha, os caras vão embora. Eu acho que assim... Você tem que saber que horas você quer parar, né? Na hora que você for querer parar, você começa a servir a sobremesa. Quando o cara põe abacaxi na grelha e joga lá uma sucrinha assim pra dar aquela levantada no abacaxi, aí eu acho que o pessoal pega aquele gosto de carne no abacaxi e o pessoal vai embora. Não tem uma regra, né? Sim. Mas o churrasco precisa de habilidade, precisa de competência, né? Para oferecer um churrasco, né? Porque... E dedicação, não dá para você fazer o churrasco e ficar ali conversando no social, né? Acompanhar ali para fazer bem feito, né? Eu acho que o churrasco tá em torno da churrasqueira. Porque você tá ali do lado, você tá dando atenção. Quem come melhor é o cara que tá na churrasqueira, claro. Churrasqueira. A hora que você tira esse primeiro pedacinho para provar, quem é que prova? É você. Faca boa também. Faca boa, fundamental. Tábua boa, né? Quando você vai... Eu acho que o ritual é isso, né? Quando você... Bom, vou fazer churrasco amanhã. Então, você já... se organiza, né? O cara que vai fazer por hobby, eu me organizo porque eu vou fazer por trabalho, né? Mas, assim, por hobby é a mesma coisa. Então, eu tenho lá minha mala de faca, eu sempre afio minhas facas, eu tenho lá as tábuas que eu prefiro, minha pinça, que eu gosto de uma pinça longa, que nunca vou furar a carne com garfo, então nem tenho garfo.
Então, assim, essas coisas, o meu avental, né? Você se organiza para aquele momento. Um Você já paninho assim prepara o seu pendurado do lado. paninho, seu carvão, né? Você já deixa ali a sua caneca para tomar sua cerveja, ou enfim, o que você for tomar. E aquele episódio durante a Copa, com aquele famoso polvilhar de ouro na carne, o que você acha disso? Qual a sua opinião? Você faz Essa essa glamorização. Você sabe que eu gravei com ele, né? Ele veio para o Brasil e eu que fiz os cortes para ele gravar. Então, eu fiquei com ele, assim, 2 dias. Eu acho, sim. Eu acho que tem o show, né? Ele é um showman. O ouro não acrescenta sabor nenhum, nem valor nenhum. Valor, sim. Que é caro, valor na conta, mas não na comida. Não acrescenta nada. Mas, assim, é aquela coisa, eu sempre brinco, né? Tomahawk. Eu que sou churrasqueira, jamais vou sentar numa mesa e vou pedir um tomahawk. Por quê? Você lembra o tomahawk qualquer que tem um osso bem grande? Porque é o ancho com o osso grande. Então, eu vou pagar o osso do ancho? Não vou pagar. Olha, eu nem deveria estar falando isso aqui, porque vários restaurantes que eu dou consultoria têm tomahawk. Mas o cara que quer fazer uma presença na mesa, ele vai pedir um tomahawk, óbvio. Vem aquela carne linda, né? É poder. É poder, igual pedir champanhe coisa na quase- boate, que a uma champanhe coisa vem quase- iluminada. Uma coisa quase fálica, vem um moço assim. Então, assim, é legal, faz parte, né? Faz parte. Você dá consultoria para vários restaurantes. Dicas de bons restaurantes para comer uma boa carne. Você já falou de um rodízio, né? Sim, aqui em São Paulo, eu sou a chefe consultora não só em São Paulo, mas de todas as casas da Fazenda Churrascada, que a gente, graças a Deus, hoje em dia, a Fazenda Churrascada é um restaurante de muito sucesso no Morumbi, o cardápio é meu. Eu que fiz a implantação, não só São Paulo, Brasília, Curitiba, agora inauguramos Campinas, vamos inaugurar Cuiabá. Então, assim, a Fazenda Churrascada é um lugar onde você come uma carne muito boa, um cardápio muito simples, mas cheio de sabor e de brincadeiras ali legais, onde você come um vinagrete verde em vez de um vinagrete tradicional, que é um vinagrete de tomate verde com maçã verde. Estive lá, o cebola atendimento roxa. é muito bom, a atenção muito peculiar. Ali é eu tenho o Caminito em Brasília, que é um sucesso, estamos abrindo a 3ª casa já. Eu tenho aí vários pelo Brasil. Tenho Barreiras, Adeliaves, eu tenho em Curitiba, além da Fazenda Churrascada, o Tibife. Eu tenho em Pelotas o Johnny Jack. Eu tenho em Cuiabá toda a linha Gran Cru. Tem um monte. Em Cuiabá tem um restaurante que só tem um rodízio de peixes. Rodízio de peixe, muito legal, né? Maravilhoso, eu nunca vi lá, isso em muito nenhum bacana. lugar. É muito bacana, muito legal mesmo. Tem muito peixe, né? Mas é assim, Doc, é o tempo inteiro. Jacaré, muito peixe, legal. e mais muito peixe, bacana. e mais peixe, Dia, sem parar, como se fosse um rodízio. Exato. Maravilhoso. Muito legal. Só tenho mais uma do Pinga Fogo. Manda. A grelha horizontal ou a grelha uruguaia inclinada? Não, a uruguaia é horizontal, tubular, a inclinada é a argentina, Olha como eu sou em burro. V, né? Então vai. Eu prefiro horizontal, acho menos agressiva, Isso é né? a parrilha? Essa é a parrilha. A parrilha pode ser inclinada. O que determina uma parrilha é a gente ter uma caixa de fogo, né? Onde a gente vai pôr a lenha, que hoje em dia a gente põe carvão, mas a lenha vai virar brasa, vai descer, eu vou puxar, né? Para minha grelha. Aí a gente tem a churrasco grelha. em casa não é parrilha. A gente tem a grelha argentina e a gente tem a grelha uruguaia. Churrasco em casa é churrasqueira, né? Então, Porque eu não tenho parrilha. Eu pego o carvão, acendo no churrasqueira, mas eu ponho a grelha inclinada. a grelha de parrilha. Então eu não vou chamar a tudo grelha bem. de parrilha. Não, é uma grelha de parrilha. Uma grelha de parrilha. E a gente tem a grelha argentina, inclinada, onde a gente propicia, né? Em V, onde a gente propicia que a gordura desça escorra e caia por na baixo da canaleta. própria carne. Né? E a uruguaia, que é reta, e a carne. Então, Paula, acho que a uruguaia, eu perco menos gordura da carne. Eu acho que a carne fica mais suculenta. Eu acho ela menos agressiva. Entendi. Opção minha. Para beber com churrasco... Você falou que tem um copinho de cerveja. Mas eu não sou a cervejeira 100%. Eu gosto muito de um uísque, adoro uísque, drinks de uísque, adoro. Então... A gente tem que chamar a Paula para ir. A gente tem que ser convidado para o churrasco da Paula, né, Doc? Eu já tive a Paula cozinhando na minha casa algumas vezes, juntos, maravilha. né? Você falou do programa, o programa é muito legal, que chama Direto da Brasa.
Que dias que passa? É na passa Band? vários É na dias Band? na Band, passa... E é legal porque é um lugar onde eu me apropriei ali de fazer só na brasa. Então, eu só uso brasa para fazer tudo que eu precisar. Para mostrar que a gente não precisa realmente. Se a gente quisesse viver só com a brasa, a gente viveria feliz. Usar brasa para fazer coisas que, teoricamente, atualmente Tudo. não se usaria brasa. É, tudo. Só brasa. Eu uso só brasa. É. Mas, assim, claro. Mas o fogão de lenha vem de um pouco aí, né? Claro que ele tem a labareda, brasa. Fogão mas a lenha é brasa, né? Lógico. É de lá brasa. que vem, né? Fogão a lenha, É muito Fogão a bacana, lenha é né? sensacional, gente. E você vai Forno a controlando ali, lenha. do jeito que puxa a madeira, você vai Exato. controlando o Fogão fogo lenha alto, o fogo arte, baixo, né? né? Não, é E difícil. sabe- Eu tenho dificuldade de controlar a temperatura. Sabe o que no que era forno a legal? lenha, no fogão a lenha. A gente tem tinha um dificuldade. sítio que tinha serpentina, ou seja, para você Nossa. tomar banho, tinha que colocar o fogo Exato. para esquentar a água que passava em voltas e voltas ali no cano para esquentar. Já que a gente está falando de 50 a mais, né? Vamos lá, na fazenda, o telefone era de virar manivela, né? E tinha assim, de Não, mas noite. aí é 60 mais, hein, filho? Não é Não. 60 a mais, não. É que Serpentina. bocanha, né, meu bem? Serpentina. E essa água ia para um boiler que ficava do lado de fora da Exatamente, casa. é isso Que legal. mesmo. Quem ficava por último para tomar banho falava, ô, gente, fica Se alguém aí no ferrava, fogão para é. dar uma chuchada no fogo. Aí você tomava banho frio. Exato. Olha que legal. É, A brasa, assim, dá pra fazer tudo. sem brasa. maravilha. Poxa, Olha aqui, lá, maravilha, deu papo fome. legal. deu Gente, vontade de eu vou comer. falar só mais uma que coisa. coisa Vocês maravilhosa. precisam pedir o pastrame da Labac Deli Shop. Ah, isso sim. Eu e meu filho, a gente tem uma deli que entrega para São Paulo toda. Por enquanto somos só delivery, em breve vamos abrir o espaço, mas hoje a gente já entrega para São Paulo toda. A gente está em todos os aplicativos e pelo WhatsApp. Peça pelo WhatsApp que ajuda a gente. Fala no WhatsApp. Ai, não sei de cor. É Labac Deli Shop. Labac Deli Shop. Não, Labac a gente Deli vai Shop. botar embaixo na hora que E sair. a gente ganhou o melhor pastrame de São Paulo. O que, então, que você assim, acha da gente pedir um Labac Deli Shop para a próxima entrevista, Juju, e a gente come aqui enquanto faz? Eu não acharia nada mal, viu? é bem legal. Então tá. Então é E o seu isso. Instagram? Meu Instagram é Pelabac, Pemudo Labac, Labac. com KI no final. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado. Valeu Gente, demais. adorei, tava com Sucesso. Eu tô com saudade de vontade você. de cozinhar, vou chegar em casa e vou cozinhar alguma coisa. Maravilha. Obrigadão, gente.